rito anual de Yom Kippur, para a purificação do templo e da comunidade, como descrito em Levítico 16, inclui a enigmática oferenda de 2 bodes. Levítico 16, 8. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Eterno e outra por Azazel. O bode cuja sorte cai para o Eterno é sacrificado no recinto sagrado. O bode que vai para Azazel é enviado ao deserto, levando as faltas do povo para que eles recebam a expiação. Mais adiante no capítulo, lemos que Arão deve transferir os pecados do povo para o segundo bode. Diz Levítico 16, 21 a 22. Então Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, todos os seus pecados, pondo-os sobre a cabeça do bode, e enviá-lo para o deserto, por meio de alguém designado para a tarefa. O bode levará sobre si todas as suas iniquidades para uma região estéril, e o bode será solto no deserto. O bode leva as iniquidades de Israel para o deserto até Azazel. A pessoa que envia o bode para Azazel deveria voltar para o acampamento, lavar suas roupas e seu corpo antes de voltar, então, a entrar no arraial. Azazel, como escrito no texto hebraico, não tem um significado claro. É provavelmente a correção de uma forma original, Azaz mais El, atestada em alguns manuscritos do Pentateuco samaritano e na versão do Rolo do Templo, e também no Pesher sobre os períodos, ambas obras incluídas entre os manuscritos do Mar Morto. A forma Azazel combina com a raiz semítica Ein, Zain, Zain, que significa estar furioso, feroz ou forte, juntamente com El, que pode referir-se ao nome próprio do deus El, ou talvez o termo genérico para uma divindade em hebraico. Azazel poderia então significar algo como El é Deus feroz, ou El é Deus forte, ou talvez ainda a fúria de El, a fúria de Deus. O nome bíblico Azaziahu ou Azazia segue o mesmo formato, com o elemento teofórico javista Yahu, em vez de El. Alternativamente, uma vez que um deus chamado Azuz ou Aziz é atestado em fontes mesopotâmicas e levantinas, especialmente fenícias, o nome poderia significar então Azaz é Deus, referindo-se a uma manifestação desta divindade. O ritual dos 2 bodes parece sugerir Azazel como uma divindade, já que Azazel é paralelo a Yud-Rei Vav-Rei no ritual, como um bode indo para cada um dos 2. Várias pistas na passagem sugerem, no entanto, que o deus Azazel teria sido rebaixado. Os 2 bodes deveriam ser primeiramente apresentados a Yud-Rei Vav-Rei antes de um deles ser enviado para Azazel, indicando o status superior do Deus de Israel, de acordo com Levítico 16:7. Ele tomará os 2 bodes e os porá diante do Eterno, à entrada da tenda da congregação. Além disso, ao contrário de Yud-Rei Vav-Rei, Azazel não recebe sacrifício, mas é alvo de um ritual apotropaico, isto é, um rito para afastar a impureza e efetuar expiação. Finalmente, Azazel não reside em um templo, mas sim no deserto, um espaço que muitas vezes está ligado ao caos e à morte. Azazel pode ter desempenhado um papel mais poderoso na religião israelita, mas Levítico 16 agora o trata como uma entidade demoníaca que preside o deserto e os espaços caóticos, onde a impureza predomina, e como destinatário de um ritual de purificação. Neste contexto, parece provável que a mudança na ortografia de Azazel para Azazel, isto é, a troca da posição do Aleph, seja uma correção teológica, destinada a apagar qualquer elemento no nome que possa, sequer de longe, designar uma divindade.
Filo de Alexandria, um filósofo judeu, não faz menção a um ser, mas parece entender Azazel como a descrição de um bode emissário. Diz ele: fico muito impressionado com a seleção e divisão dos 2 bodes que são trazidos como oferta para fins de expiação e que são divididos por um princípio obscuro e incerto de divisão, a saber, por sorte. Pois de 2 princípios, aquele que se ocupa dos assuntos da virtude divina é consagrado e separado para ser oferecido a Deus. Mas o que se dedica às preocupações da infelicidade humana é apropriado para a criatura banida, pois esse é chamado de bode expiatório, uma vez que é removido do seu lugar e enviado a uma grande distância da sabedoria. Como Filo abordava a Torá alegoricamente, aqui ele sugere que o bode expiatório representa a alma que fugia da sabedoria. Códices posteriores da Septuaginta corrigiram a formulação grega original, especificando que Azazel denota um lugar rochoso e fortificado, para onde o bode é enviado. Essa leitura remonta aos revisores da Septuaginta, como Áquila, que trabalhou na terra de Israel por volta do século II da Era Comum. Tal correção se alinha com outras interpretações rabínicas de Azazel, segundo as quais Azazel não é o nome de um demônio, mas sim do lugar no deserto para onde o bode é enviado. Por exemplo, no Tratado Yoma 67b, nossos rabinos ensinavam: Azazel, a terra, deve ser forte e dura. Outro texto ainda ensinava: Azazel, a montanha mais íngreme. Nessas citações, presume-se que Azazel não era, na verdade, um ser, uma entidade, mas sim a descrição da área selvagem para onde o bode era enviado. Segundo algumas fontes tradicionais, o ato de enviar o bode para Azazel está ligado a um mito sobre o ato de 2 anjos maus, chamados Uzá e Azael. Como Rashi explica em seu comentário, o pecado desses 2 anjos estaria ligado à história de Gênesis 6, 1 a 4, sobre seres divinos, Bnei Elohim, que, segundo interpreta-se, teriam tomado esposas humanas e produzido filhos semideuses. Embora o texto não esclareça se Azazel é um nome alternativo para um desses anjos, ou se é um lugar com o nome de alguma combinação dos nomes de ambos, um texto chamado Midrash Avkir tem outra versão da história, com um primeiro anjo diferente e mais famoso, e aqui fica claro que Azazel é Azael. Nesta versão, depois que os 2 anjos pecam com as mulheres humanas, Deus os adverte que seus descendentes serão todos afogados no dilúvio. Shem Hazai se arrependeu e suspendeu-se dos céus, com a cabeça abaixo e os pés acima, e ainda está suspenso entre o céu e a terra em arrependimento. Azael não se arrependeu e ainda continua com a sua pecaminosidade, tentando os homens a pecar com a produção de roupas femininas coloridas, e este é o Azazel da Torá. Aqui vemos Azael, ou Azazel, como um elemento permanente no mundo, o perverso tentador da humanidade. Esta interpretação, que chegou ao corpus rabínico muito tarde, era a interpretação padrão na literatura do Segundo Templo. Várias tradições do Segundo Templo elaboram sobre a natureza demoníaca de Azazel. Por exemplo, o manuscrito 4Q 180, o Pesher sobre os períodos dos manuscritos do Mar Morto, liga Azazel à história de Gênesis 6, 1 a 4, onde alguns anjos misturam-se com as humanas e estas dão à luz a semideuses. E ainda acusa Azazel e estes anjos de introduzir o pecado no mundo. Um Pesher em Azazel, uma interpretação sobre Azazel e os anjos, que se deitaram com mulheres humanas e elas deram à luz a gigantes, e sobre Azazel, que ensinou a prática da violência, a amar a iniquidade e a dar o mal como herança.
Azazel é especialmente responsável por ensinar a metalurgia, a confecção de joias e de maquiagem às pessoas, levando à corrupção do mundo através do sexo e da violência. Diz o livro de Enoque: E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e punhais, escudos e couraças, e ele mostrou-lhes as coisas depois destas, e a arte de fazê-los, pulseiras e ornamentos, e a arte de fazer os olhos e embelezar as pálpebras, e as pedras mais preciosas e escolhidas, e todos os tipos de corantes coloridos. E o mundo mudou. E houve grande impiedade e muita fornicação, e eles se extraviaram, e todos os seus caminhos se tornaram corruptos. Os anjos bons então se queixam a Deus do comportamento dos seus companheiros perversos, incluindo uma menção específica a Azazel. Veja então o que Azazel fez, como ele ensinou toda a iniquidade na terra e revelou os segredos eternos que foram feitos no céu. Nas instruções de Deus para lidar com a rebelião dos anjos, ele diz a Rafael para que se disponha de Azazel de forma a fornecer a história necessária para o ritual do Levítico 16 e a presença de Azazel no deserto. Diz ainda o livro de Enoque, 1 Enoque 10:4. E mais adiante o Senhor disse a Rafael: Amarre Azazel pelas mãos e pelos pés e jogue-os nas trevas. E abra o deserto que está em Dudael e jogue-o lá. E lancem sobre ele pedras pontiagudas e afiadas, e o cubram de trevas, e que fique ali para sempre, e cubra o rosto para que não veja a luz, e para que no grande dia do juízo seja lançado no fogo. E toda a terra foi arruinada pelo ensino das obras de Azazel, e contra ele escreva-se todos os pecados. Esta punição lembra várias características do ritual envolvendo Azazel em Levítico, como a sua associação com o deserto, a transferência dos pecados do povo para ele, que em algumas versões de Enoque são literalmente escritos sobre ele, e a descrição muito próxima do que seria o local ermo e obscuro onde este bode seria deixado para que então ali perecesse.